O Superior Tribunal de Justiça vai definir quais são os meios de prova legítimos para atestar a embriaguez ao volante. O teste do bafômetro ou exame de sangue são ou não obrigatórios? A falha na legislação e na fiscalização? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Lailson Braga Baeta Neves, que é titular da 4ª Vara Civil da Comarca de Montes Claros, onde também ele é diretor do foro integrado por 400 mil jurisdicionados. Ele é magistrado há 18 anos e já passou por 3 comarcas como titular: Itaguara, São Francisco e tem agora, naturalmente, Montes Claros. Doutor Lailson, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui novamente. Eu que agradeço. Em função do recesso escolar, não teremos o quadro Pensamento Universitário, em que estudantes de faculdade de Direito me ajudariam a entrevistá-lo, mas teremos o pensamento literário que o senhor fará no terceiro bloco, indicações de leitura para os nossos telespectadores. Pois bem, doutor Lailson, a Lei Seca 11.705 de junho de 2008, completando aí 3 anos. Que balanço pode fazer? A lei pegou ou secou? Bom, eu acredito que a questão de uma lei que pega ou não pega deve ser tratada sobre a questão: uma lei, ela foi legitimada pela população ou não? Eu acredito que esta lei não tenha tido a resposta que esperávamos por parte da população, porque ela é um tanto quanto invasiva da autonomia privada, não é? Ela, por exemplo, não se limita a punir aqueles fatos que efetivamente causem perigo, mas ela coloca o cidadão comum, às vezes, que tomou uma dose de vinho num casamento, que tomou uma taça de champanhe e que está no pleno domínio da sua consciência e que vem vindo até para casa tranquilamente, às vezes até procurando um caminho menos movimentado, num horário mais devagar. Esse cidadão que não está causando perigo a ninguém está sujeito a uma punição pelos órgãos de repressão criminais. Mas, como a gente sair da subjetividade e atestar cientificamente, objetivamente, se aquele cidadão, se aquele motorista está ou não em condições de dirigir? Orion, nós temos que, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: essa questão da cientificidade é uma ilusão que nós criamos, né? Que vem da era do iluminismo, daquela coisa, que nós achamos que as coisas são absolutas. Não é? Não existe certeza absoluta de coisa alguma. Não é? O que você pode determinar, como, por exemplo, com o bafômetro, é a quantidade de teor alcoólico naquele organismo, que pode, inclusive, ter vindo por outras vias, não é? Por um medicamento, por um bombom que ele comeu recheado. Agora, para você atestar isso aí, tem um conjunto de fatores para verificar como é que está o domínio dele na coordenação motora, se ele se tornou mais ousado o veículo, se os reflexos diminuíram. Uma perícia, então, tem que ser feita. É uma perícia mais complexa, não é? Em que o magistrado, quando provocado, não é, para um processo manifestar sobre isso, ele vai fazer uso de todos os meios de prova que estão à sua disposição. Então, nesse aspecto, eu acho até invasiva uma legislação que diz só tal prova é que serve. Ora, no caso, por exemplo, se você refere ao caso do teste do bafômetro, ele é obrigatório ou não? Bom, aí que está, o cidadão não pode ser obrigado a fazer isso, porque o direito não compactua com a força, não é? Você não pode pegar um cidadão e obrigá-lo a praticar qualquer ato. De acordo com a lei, se ele não submeter o teste, ele tem que pagar uma multa de R$900. Exatamente, mas ele pode até ter, aí já é uma questão administrativa, já não é uma questão penal. Ele pode responder administrativamente, mas fazer com que isso valha contra ele, entendeu? Na esfera penal, eu acho um absurdo. E o exame de sangue também se enquadra dessa mesma forma? Se enquadra dessa mesma forma, da mesma maneira, porque se obrigar o sujeito, por exemplo, a oferecer, né, o seu organismo para ser perfurado e extraído uma quantidade de sangue para verificar alguma coisa, é uma coisa um tanto quanto absurda. E aquele princípio da não autoincriminação, você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, isso procede também? Procede. Justamente, ele não é obrigado a prestar, não é, ao seu antagonista no processo elementos que venham a trazer prejuízo à sua defesa. E o fato da pessoa se recusar a fazer um teste do bafômetro, como tem no caso da paternidade,
no DNA, se negar a fazer o exame, não torna suspeito diante dessa situação da infração? Eu acho que o juiz ele não pode olhar dessa maneira. Eu acho o seguinte, que ele tem que olhar o conjunto probatório. Ele tem que verificar como essa pessoa foi encontrada, não é? Por exemplo, ele pode ser, vamos supor que ele seja conduzido para um exame de sangue, ele se recusa a fazer. Mas o médico não pode atestar se essa pessoa estava em pleno domínio dos seus reflexos de coordenação motora, se estava se expressando com clareza, se caminhava com segurança, se cambaleava, se não cambaleava. Mas isso não deixa, por exemplo, o motorista ou um condutor à mercê do bom ou mau humor do agente de trânsito no dia? Sim, mas veja bem, aí é que está a questão da autonomia privada, né? O binômio, né? Interesse público e autonomia privada. Eu vou escolher. Bom, eu prefiro fazer o teste do bafômetro, porque eu acho que eu não ingeri nenhuma bebida alcoólica, e aí vai ser melhor para mim, do que eu ficar ao vedrio do agente de trânsito, ou do médico que vai fazer um exame. Quer dizer, aí já é uma opção minha, não é? Mas agora o que eu também não posso, por outro lado, é retirar todas as opções do Estado. Porque sem a prova técnica não é possível configurar, científica, comprovar, por exemplo, um crime ou infração do condutor do veículo. Não, peraí. Sem a prova técnica é uma prova essencial. Eu sei que existe essa discussão aí nas turmas superiores do STJ, mas o meu entendimento é que essa discussão não deveria estar sendo travada dessa maneira. Nós temos que olhar o caso concreto. Nós estamos esquecendo que processo é caso concreto, não é? E no caso concreto, nós temos que olhar o conjunto probatório. Nós temos o teste do bafômetro, e se ele tem teor alcoólico no organismo, de onde veio esse álcool? Foi uma embriaguez voluntária ou foi involuntária? Se é que chegou a ter embriaguez. Entendeu? Isso pode levar a discussão por um recurso, por exemplo. Ele tem testemunhas de que ele bebeu uma taça de vinho, ele estava conduzindo o carro de uma maneira que colocasse em risco a vida de alguém, ou parecia que o veículo estava sendo conduzido normalmente. Então, tudo isso tem que ser visto no caso concreto. Não é uma prova isoladamente que vai nos dizer se aquilo é um caso de condenação ou não. Muito bem. Vou fazer um pequeno intervalo, doutor Laílson, para no próximo bloco o senhor avaliar também a legislação, se há falhas ou não na legislação e na fiscalização. A gente volta em instantes.